É isso mesmo. Ah, não erro mais. Chute. Finalmente acertou, hein? E chute. Filho, a Ainda não entrei no moça vinhão hoje. tentando o hall dos iniciados da FDJ. É só iniciado. Agora eu tô outro nível já. Tô ficando outro nível. O álcool tá dando efeito, tá no outro nível. Tá, O vinho quente tá dando efeito nela. Ó. tá subindo. Então vamos lá, né, senhoras e senhores? Vamos aí mais uma noite dos nossos estudos. Estamos aí com a Amanda, a candidata a ingressante na FDJ. Já vou avisando que nas reuniões da FDJ não é servido vinho. Eita, aí já... É no máximo suquinho de uva, sem álcool. Estamos aí com o nosso profeta do caos, que já nos avisou que em breve o sol vai se apagar, senhoras e senhores. E seremos engolidos pelo sol. Estou aqui novamente em Olímpia, nesse espírito olímpico, clamando aos deuses que possam ter piedade dessas 3 almas hereges que vão para o Hades em breve. E estamos aí com o nosso Jorginho, que esta semana ficou extremamente triste porque o seu alter ego acaba de falecer com 101 anos, aquele que fez a voz do Alf, o E Teimoso, porque era ele, Jorginho, que queria fazer a voz do E Teimoso, e ele não pôde, senhoras e senhores. Criatividade dele é boa, hein? Vamos lá, então. Vamos continuar, então? Continua. Odinha, ó, que o Dinho já é da FDJ há milênios, entendeu? Então você percebe o nível que eu tenho que seguir para encontrar esse cara. O Dinho já é um, digamos assim, já é um grão-mestre da FDJ, entendeu? Agora, Então vamos lá. Olha, ele nem tentou ser da FDJ. Eu acho que os caras já cortaram ele de cara. Quando olharam na porta da sala de iniciação, falou, esse cara não. Os hereges não são aceitos na FDJ. O herético. Então vamos lá. Pergunta 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condição deve ela preencher? Todo mundo entendeu a pergunta? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá perguntando se uma pessoa pode estar obsediada e não perceber disso. Aí uma terceira pessoa pode verificar que é... E o que essa terceira pessoa tem que ter para poder ajudar essa pessoa que está com obsessão. Certo, senador? Agora, Bota aqui, só nessa porque não é uma obsessão comum. É uma subjugação, né? É possesso, tanto que o capítulo nosso é possesso. A fascinação entre todas as pessoas é a mais perigosa. Então, vou ler a resposta aqui. Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para os afastar, e sobre os bons, para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não se prestasse a isso. Impotente. O meu tá diferente. Não seria importante. Importante? Se aquele que está subjugado não se prestasse a isso. Importante, o meu tá. Entretanto, resultará inútil qualquer tentativa se aquele que está subjugado não consentir nisso. A minha está aí. Incapaz ou impotente. Não pode ser importante. Não é importante. Não obstante, então vou só terminar aqui. Essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não se prestasse a isso.
Pois há Não é? pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Esse importante aí no seu não está muito correto, não, Amandinha. Tá importante mesmo? Tenho certeza. Porque Então, o que ele fala aqui? Vamos falar que o Jorginho tá fascinado. E eu sou aquela pessoa do bem, assim, praticamente um Jesus, assim, né? Deixa eu pegar essa humildade para mim. Aí eu vou querer ajudar o Jorginho para tirar os obsessores dele. Por mais que eu seja uma pessoa assim, um grau elevado, eu não vou conseguir isso se o Jorginho se comprasse com os amigos espirituais fascinados. Então, por isso que não é importante Não, dessa. não, mas é que está dizendo assim, não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não conseguisse se prestar a isso, entendeu? Aí a terceira pessoa teria uma finalidade, mas se ele consegue repelir, não seria importante, né, ter uma terceira pessoa. Não. O que é o seguinte? Contexto. Por mais que eu seja, tipo assim, um espírito bom, assim, encarnado, se o Jorginho tá com obsessão, eu posso ajudar o Jorginho. Beleza. Mesmo que eu seja praticamente um Jesus, se o Jorginho tá com fascinação, subjugado, e se ele compraz nessa companhia, mesmo eu sendo um espírito encarnado elevado, eu não vou conseguir tirar o Jorginho dessa companhia, porque o Jorginho prende. Então é inútil qualquer tentativa minha, porque o Jorginho gosta dessa companhia. Ah, tá. É Tá estranho. importante nós lermos a primeira pergunta aqui, ó. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba. Aí é que está. Digamos assim, se eu sou uma terceira pessoa, percebo que o Cláudio está fascinado, mas o Claudinho não percebe que está fascinado, por mais que eu diga para ele, olha, Claudinho, seria bom você fazer um tratamento espiritual. Ah, mas por que, Jorge? Não, porque eu estou sentindo que você não está mais normal que você está. Pô, cara, é impressão sua. Porque a fascinação, na parte mediúnica, é a mais difícil de você perceber. Porque a fascinação, ela vai ao encontro daquilo que você deseja. Principalmente se você for médium. Eu acho que o Cláudio já deve ter participado de trabalho mediúnico, ele já deve ter percebido isso em muitos médiums. E aqui, essa continuação aqui é legal. Há pessoas que gostam de sentir uma dependência que satisfaça seu gosto e seus desejos. Ou seja, a pessoa pode até, tipo assim, o que eu estou fazendo é errado, mas eu gosto, quando ela está fazendo, ela vai ficar querendo continuar, ela não quer largar esse tipo de dependência, né? então aqui, eu acho que a primeira parte da resposta, ele responde a questão da pessoa não perceber que está fascinado. Uhum. Então, vai depender da vontade dessa pessoa se libertar. Se a pessoa não tiver vontade, ela não se liberta. Aí entra na questão aí de uma terceira pessoa. Então, a terceira pessoa pode afastar esse espírito que está fascinando o encarnado, mas essa terceira pessoa, ela tem que ter uma autoridade moral capaz de afastar esse espírito. Uhum. Então, aqui, por isso que eu estou falando que essa palavra é importante no seu, acho que está errado, Amanda. Aqui seria impotente, sabe por quê? Impotente porque essa terceira pessoa. Agora eu entendi melhor. Uhum. Essa terceira pessoa seria impotente, ou seja, ela não teria eu força nenhuma eu tô para lendo com essa libertar o palavra impotente. subjugado, se o subjugado não quisesse libertar. Uhum. Inútil ou inipotente. Entendi. Seria assim, então, não obstante, essa terceira pessoa seria impotente se aquele que está subjugado não se prestasse a isso. Isso que eu tô falando. O Jorginho pode Entendi, agora eu estar. entendi. Eu sou uma pessoa, tipo, pura, quero tirar o Jorginho dessa obsessão, só que o Jorginho gosta de ficar com os amiguinhos dele. Eu não vou conseguir fazer nada. Pastor Babu, nessa questão aqui de gostar de ficar, só se ele estiver atento à fascinação. Se ele não tiver, ele não vai saber que ele está fascinado. Não, Jorginho, aqui, ó, a parte aqui, ó,
Há pessoas que gostam de sentir uma dependência e que satisfaz seu gosto e desejo. Ou seja, eu posso saber que eu estou fascinado e gosto disso. Porque é a minha desculpa, é onde que eu amarro o meu burro. Ela fala assim, não sou eu estou fazendo aqui. Não, e pode ter também a questão da afinidade. A pessoa que está encarnado, ela se afiniza com esse tipo de coisa. Então, na verdade, assim, dependendo da situação, não é uma fascinação porque o espírito quer obsidiar. É porque o espírito se sentiu atraído pelo mesmo gosto do encarnado. Então, o problema não é o espírito, o problema é o encarnado. É o encarnado, que ele pode estar trazendo essa obsessão para ele. E essa obsessão de fascinação, ela é muito comum, assim, com muito peso em cima daqueles que trabalham em grupos mediúnicos. Né? O grande perigo é se o médium, digamos assim, tem um pouco de ascendência, digamos assim, tem um pouco de referência, aí é que os espíritos atacam mesmo. Aí o cara acha que só o espírito que ele escreve, principalmente quando você vai fazer uma crítica ou fazer uma leitura de alguma mensagem que o médium da casa recebeu, se você fala, olha, essa mensagem aqui, temos que tomar cuidado, nossa, o médium fica, né? Bom, mas só uma questão, e agora falando do Livro dos Espíritos, você vê, a tradução do Claudinho é a mesma da Amandinha, só que a do Claudinho é mais antiga. Eu não sei o que o pessoal faz, porque é a mesma editora, se duvidar, era só pegar e ver os erros de português, de acentuação, mas o pessoal muda a palavra aleatoriamente, cara. Porque importante aqui não fica bem nada. Você pensa bem, numa aqui é impotente, a outra é incapaz, não tem importante aí. A minha é inútil. Babu, a não ser que importante tem uma outra significação. Não. Aí no dicionário tem, além o que mais tem de importante no dicionário aí? Mas eu já vi importante, não casa com inútil, com impotente. Não, aí eu acho que é erro mesmo de Erro, porque expressão. importante nada tem casado com inútil e com impotência. Uma incapacidade, realmente isso também. Mas eu já anotei aqui para mudar a palavra. Ou incapaz ou impotente, entendeu? Vamos embora. Vamos lá. É você. 477, é que o senador está ali, ó, trabalhando, fazendo as coisas ao mesmo tempo, entregando. Serviço atrasado. Tá fazendo imposto de renda atrasado ali, ó. Eita, julgamento fascinado esse, tá vendo? Olha o espírito fascinado aí, tentando fascinar o outro, né? Essa noite eu vou pegar aquele bonequinho voodoo que eu tenho lá em casa, eu vou começar a dar umas espetadas. Vamos embora. 477. Embora. A fórmulas de exorcismo tem alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos veem alguém levá-los a cegos, riem e se tornam birrentos e teimosos. Aqui, gente, aqui tem uma questão safada, no bom sentido, da pergunta correta. Olha bem, se nós falamos aqui que na pergunta anterior, se um espírito bom tiver uma boa ascendência espiritual, ele pode ajudar o outro. Aqui as fórmulas. A pergunta está nas fórmulas. Porque o exorcismo, na verdade, nada mais é do que uma desobsessão pela Igreja Católica, porque eles não conhecem, eles não chamam espírito de espírito, chamam de demônio. Então, se tem um sacerdote que faz isso para afastar o demônio, entre aspas, tendo ele uma ascendência moral e espiritual ativa, a fórmula em si não funciona mesmo, porque ela não é necessária. Só a atitude sincera de ajudar o outro já afasta o mau espírito. Por isso que a pergunta aqui está as fórmulas. A fórmula, digamos assim, exterior. É assim que eu entendo essa questão. Qualquer tipo de coisa, água benta,
cruz ou qualquer coisa de outra religião que você tentar introduzir ali, é forma e objeto. Isso, para quem o espírito obsessor, não quer dizer nada. Ele vai olhar assim, ó, o bobão ali está dando, dar mais corda para ele ficar cada vez desempenhando papel mais ridículo. Porque tudo que o espiritismo traz é a parte moral. Você só pode ajudar moralmente a outra pessoa. Não vai ser com banho cheiroso, não vai ser com nada disso que você vai fazer influência no outro espírito, só a parte moral mesmo. Porque mesmo no trabalho mediúnico, se o dialogador, o trabalho mediúnico não tiver a pessoa não tiver uma ascendência espiritual demonstrada, por mais que ela faça, passe, fale, não vai funcionar no trabalho. Né, Claudinho? Isso aqui não serve para nada. Uhum. Não serve para nada. O que afasta o espírito que está ali obsidiando alguém é a autoridade moral da pessoa. Fora isso, isso aqui é como ele fala aqui. Eles riem. Deve rolar, rachar de rir quando vê um padre lá com água benta e o crucifixo fazendo exorcismo. Eles devem rachar de rir. Ou fazer oferenda, ó, vai lá e mata um carneiro, um pombo, que isso aí é tudo besteira. Isso aqui é aquele negócio que é levar ao pé da letra fórmulas, formalidades, rituais. O pessoal, desde a mais alta antiguidade, o pessoal acha que rituais agradam os deuses. E continuamos até hoje nisso. Até hoje, as promessas, né? Se eu conseguir tal coisa, eu vou a pé para Aparecido. O que Deus quer alguma coisa de você? Eu vou pagar alguma coisa, você trabalha ganhando com Deus. O que Deus quer de dinheiro seu? Mas nós temos também que ver que para espírito de simples, espíritos ainda muito imaturos, a fórmula é a única forma que elas têm de focar o pensamento. Você não pode pegar uma pessoa que não tenha, digamos assim, uma questão de espiritualidade e falar assim, olha, larga a mão de acender a sua vela, porque a sua vela não funciona. A vela em si não funciona. Mas na hora que ela acende a vela, é a única hora que ela consegue focar o pensamento em algo superior. Então, a vela nada mais não é a forma... ainda precisa disso, né? Exatamente. Eu acho que nós estamos querendo falar que a fórmula em si não é nada, mas para alguns espíritos, a formulação, a liturgia é o único modo que ela tem de, naquele momento, ter um foco de pensamento, Babu. O que é que você acha disso, Amandinha, Babu, Claudinho? Eu concordo com o Jorginho. Mas você vê que é espírito, nem o Jorginho colocou, é muito inferior ainda. É muito inferior. Já tem essa consciência que não, né, diferente, né, que não precisa de nada disso. Nem faz sentido. Porque, gente, olha, de verdade, aqui em Jacareí, na Praça Conde Fonteira, vocês já conheceram, lá tem 2 igrejas. Nós tínhamos nessa praça um problema de prostituição muito grave. Grave mesmo. Ninguém podia passar na praça, porque a praça era mal cuidada ali. Quem sentasse na praça, então, era perdido. Uma das igrejas vive lá há mais de 50 anos, nunca resolveu a questão. A outra, que é neopentecostal, começou um trabalho com como diz o Chico Xavier, com as profissionais de sexo. Hoje elas são obreiras da igreja, são casadas, estão limpas, usam roupa diferente, entendeu? Quer dizer, então, de alguma maneira, essa liturgia, Babu, serviu para isso. Não, isso não é liturgia, isso é parte moral ainda. Isso aí é parte moral. Fizeram uma doutrinação nela, querendo ou não, fizeram uma doutrinação nela. E tirar. E isso não é liturgia. O negócio de liturgia, acender uma vela, a pessoa está dando mais importância para a vela, que nem você falou assim, eu preciso acender a vela para ter um momento com Deus. A pessoa está tendo, só acha que consegue fazer isso através da vela. Isso é errado. Não, sim, Babu. Digamos assim, como é que chama? Isso é inócuo, porque não é a fórmula
do trabalho. Mas a questão nossa aqui é o seguinte, quando nós falamos que ela é, digamos assim, não é necessária, nós temos que entender que a grande maioria do nosso planeta ainda precisa ir da igreja, na missa, porque é o único momento que ele tem esse contato espiritual. Jorginho, mas aí você tem que ver, só compreende isso ou não quer compreender outras coisas e quer ficar amarrado nessas coisas? É mais fácil eu ir lá pagar um dízimo que eu estou de boa, é mais fácil eu fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria e ficar mais de boa, Mas quando desencarnar vai ver que não é nada disso que funciona. Você tem que ver qual que é o que a pessoa fala aqui em cima da dependência. Eu sou dependente disso, eu não quero largar a mão disso. Essas desculpas para mim tá excelente. Muitas vezes é isso, né? É igual a pessoa vai na missa, confessa com o padre todos os seus pecados, o padre te dá absolvição, pronto, você está limpo. Mas, gente, olha, trazendo, digamos assim, essa brasa para a sardinha nossa, do nosso movimento. Quantas pessoas nós conhecemos que vão aos centros, repetem a vida inteira, digamos assim, acabou o tratamento do P1, já coloca o P2. Ah, você melhorou? Eu estou bem, mas eu gostaria de fazer de novo. Quer dizer, tem gente que vai no centro, toma passe, faz o P1, o P2. Mas aí, Jorginho, que nós caímos de novo. Mas aí que nós caímos de novo. É que os centros espíritas estão tudo errado nessa vida. Mas, Babu, você não considera, digamos assim, que seria preferível, dentro dessa encarnação, dessa condição evolutiva de agora, que ela vá todo domingo na missa, que ela vá ler a Bíblia e cantar hino. Mas não muda nada moralmente, Jorge. Não adianta você passar uma vida inteira. A obra de André Luiz, lá tem aquela mulher que fala que pagava dízimo lá, pagava lá, e ficava 200 anos lá, morta lá, achando que estava esperando. Não adianta nada isso. A realidade mesmo, querendo ou não, a pessoa sendo ingênua a esse ponto, pô, eu preciso, tal, mas a grande maioria arruma desculpa e vai passar a vida inteira nessa desculpa e quando acordar no plano espiritual vai ver que vai se deparar com a realidade. Você está dizendo, então, Babu, que isso seria tipo uma fuga evolutiva, ou seja, eu prefiro uma ociosidade parasita a ter que movimentar, é isso? Não, é o que o cara coloca aqui em cima, pessoas que gostam de sentir uma dependência, ó. Eu me arrumo nisso aqui, eu vou lá no domingão e eu já estou com a consciência livre. Eu já estou tranquilaço, eu não me esforço mais para nada. A pessoa se auto-engana. Essa semana estava assistindo um programa lá dos evangélicos, aí o cara perguntou assim, o que eu preciso fazer para obter a salvação? Aí o pastor fala assim, aí ele puxou lá um versículo da Bíblia lá, que falava que basta você crer em Jesus. Basta você crer em Jesus, você vai obter a salvação. Então é muito mais cômodo. Para que eu vou me esforçar em melhorar? Para que eu vou me esforçar em ser uma pessoa honesta, agir de bem com os outros, né? Me ralar, me lascar, passar por bobo, né? Levar rasteira. Para que eu vou fazer isso se eu posso simplesmente crer em Jesus que eu vou ser salvo? E a mesma coisa com o centro espírita, essas formas de passe. A pessoa só fica lá, bota meu nome na oração. O passe P1 não está funcionando, dá o passe CH, dá o passe. O que a gente transformou o centro espírita, a gente transformou na missa de domingo. A pessoa ficou dependente de uma forma que não dá resultado. Então, dá resultado quando a pessoa chega ali só. E depois aquilo deixa de... muitas nem assistem palestra, né? Como uma vez que eu fiquei na casa lá na biblioteca, né? Muitas iam, daí a história só para tomar o passe. E aí já ia embora. Terminava, nem ficava para assistir a palestra, né? Para finalizar a palestra, os centros espíritos se transformaram nisso, infelizmente, por culpa nossa. Então, é por isso que é indicado sempre você ter a preleção primeiro e o passe depois. Porque aí você obriga a pessoa a assistir pelo menos a preleção.
Agora, eu não sei das outras casas que eu não convivo diariamente, mas pelo menos no Jeff, assim, é orientado as pessoas que só o passe não resolve, eles têm que fazer a escola de aprendiz, por isso a importância da escola, porque a escola que vai dar para a pessoa a noção de que não basta só achar que o passe resolve, ela tem que se reformar intimamente, ela tem que entender que é a conduta dela que vai melhorar a vida dela e não o passe. Todos os centros teriam que fazer isso, explicar que o passe ele não é a solução dos problemas, ele é um paliativo. A solução do problema é você se conscientizar de que você tem que mudar o seu comportamento. É esse que deveria ser o padrão das casas espíritas. Sabe, Claudinho, eu sempre nas minhas palestras, aqui em Jacareí, eu sempre incentivei as pessoas que estavam ouvindo que quando tivesse algum curso doutrinário na casa, elas ficassem mais no curso do que no tratamento. Aí, uma vez, eu fui chamada a atenção. Mas você está dizendo que o tratamento é ruim? Eu falei, não. Eu estou incentivando que as pessoas busquem além disso. Porque, antigamente, tinha um centro aqui, muito antigo. Eles faziam primeiro o tratamento do passe, depois a pessoa ia para o salão para ouvir a palestra, né? Gente, faça um esforço mental. Quantas pessoas ficaram para a palestra depois do passe? Ninguém. Ninguém. Aí os caras perceberam que tinham que fazer primeiro a palestra e no final da palestra que eles iam ser chamados de acordo com o número. E uma coisa importante também para salientar, não é só simplesmente que você faz uma escola ou um ESD que você já se transformou. Que muita pessoa entra na escola, eu estou fazendo EAE, estou de boa agora sou uma nova pessoa. Não é. O que eu mandei para esse tempo atrás, lembra aquela fase do Kant que eu mandei? Ó? Toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do próprio esforço. Mas aí, Babu, nisso aí eu entro bastante no pensamento do Cláudio, porque apesar dos seguidores terem transformado o EAE, a Escola de Aprendiz do Evangelho, em algo que realmente fugiu do pensamento, nesse ponto, Edgar Armon trouxe esse pensamento do Cláudio. Ou seja, através do conhecimento bem elaborado e bem explanado, ele vai incentivar e fazer que a pessoa, não só no centro espírita, ela receba o passo, mas que ela possa, olha, a partir desse conhecimento, você tem que buscar a sua evolução, porque o curso doutrinário na casa, o estudo, ele tem que incentivar, ele tem que, digamos assim, despertar em quem está ouvindo o que é a doutrina e o que ele tem que fazer. Se ela não conseguir fazer isso, nós estamos errados. Então, pode falar, Sandro. Então, mas é por isso que na escola começa lá 50, termina 10, 15, porque o pessoal vai percebendo que a escola não é só blá, 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 um cursinho. Ela tem que realmente aplicar aquele conhecimento na sua transformação. E aí a questão da caderneta que muita gente não aceita. Porque isso é um instrumento que faz a pessoa pensar naquilo que ele está fazendo. E a maioria não gosta de pensar no que está fazendo de errado e nem se mudar. Então aí o povo vai saindo. Porque nas aulas é enfatizado isso. 30. Que a escola por si só não resolve. Você tem que querer mudar. Mas aí, Cláudio, a caderneta, eu vou fazer um paralelo. A caderneta e a vela para o católico não seriam a mesma coisa só naquele momento que ele está envolvido com o pensamento? Porque eu tenho essa preocupação. A caderneta era para a pessoa escrever e refletir sobre aquilo. Mas parece que ela faz isso. Quando ela começa a falar... A vela é superstição. Você vende a vela e diz palavra repetida. Você reza alguma coisa que você nem presta atenção no que você está rezando. Aí também está certo também. É porque vocês chegaram a ver, eu copiei um link do Facebook falando sobre o estoicismo. Eu quero ler porque é grande. Lá inclusive fala
que o ideal é daqueles que seguem o estoicismo é escrever um diário. É por isso que tem o livro As Meditações do Marco Aurélio, lá que ele fazia a análise dele. Leia-se a Isso. caderneta. Mas deixa eu falar uma coisa, assim, ó. Eu Mas a tava caderneta, lendo... aí ele tinha as aplicações máximas do estoicismo. É a mesma coisa. Não é, não? Eu tava lendo as primeiras coisas que eu escrevi na caderneta, e foi bom eu ter lido, porque eu falei, nossa, eu já não ajo mais daquela maneira. Ou tem coisa que eu falo, nossa, isso eu ainda tô repetindo muito. Mas aí eu comecei a ler lá do começo, só para eu ver se eu tava melhor ou não, né? Mas achei que foi bom. Eu fiquei refletindo, assim. Essa é uma das funções da caderneta. Quando você escreve, depois você volta lá atrás e relê aquilo que você escreveu. Porque se ficar naquela, não, mas eu na minha memória, na minha mente, eu faço eu não é, né? Você esquece tudo. Agora, o que está escrito, você pode pegar e ler. Então, ele serve como um histórico para você medir a sua evolução. Eu prestei atenção nesses dias. Eu fui reler ali. Achei interessante. Vamos embora, vai. Vai lá, Claudinho. É Claudinho? É. Claudinho. 478. Há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso menos obsedadas. Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada têm a fazer, se retiram. É igual fica aqui, ó. Vai tomar o vinho, vai tomar o vinho. Eu falo, não vou. Cansado, já foi embora. Os teus amigos te chamaram para uma cervejinha. Aí você chega no bar com os amigos e fala, olha, eu quero um Guaraná. Por quê? Mas você vai beber um Guaraná? Porque uma vez, eu já nem gosto mais de cerveja sem álcool. O gosto já é ruim. Mas eu bebia bastante cerveja sem álcool, né? Quando saiu. E eu estava com um bar dos amigos em frente ao Fórum, que é um bar famoso aqui em Jacareí. Aí chegou uma senhora, passou assim e falou, você não é um rapaz que faz palestra no Paulo Ortiz? Eu falei, sou. E você pode beber? Você pode ficar em bar? Eu falei, mas minha senhora, é cerveja sem álcool. Mas você fazer isso? Nossa, todo mundo ficou assim, ó. A sua religião não permite. Quer dizer, quando você se expõe a um trabalho, você realmente tem que estar... aí você tem que mostrar que a doutrina até para as pessoas com qual você convive, nenhum problema está no bar, né? O bar em si, ele não é o problema, a reunião de amigos, mas o ambiente do bar é que é o problema. Se você for... Pô, mas peraí, o Amanda, ô Claudinha, o que é isso? Tua religião não permite? Nossa, você é fanático. Nossa, uma cervejinha te leva para o... Sabe? Então, isso daí é o seguinte, é a obsessão trabalhando em volta para que você comece. Cai em tentação. Jorginho, senhor Jorginho, hein? Nossa, tomando a cerveja. Tá entregando umas coisinhas aí. Denegrindo a religião, denegrindo a doutrina espírita. Decepcionado com o senhor, viu? Nossa, danado. É por isso que dizem, quando você faz palestra ou aula, você não conhece todas as caras, você não lembra, mas todo mundo lembra de você. Se você passar Senão o Jorginho ia fazer assim lá no bar. Você está dando aula aqui, você passou no sinal vermelho lá. Safado, rapaz. O povo é terrível mesmo. 480. Não. 79. É igual eu. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem. Não basta murmurar algumas palavras para ceder ao que se deseja. Deus assiste aqueles que agem, não aqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsidiado faça a seu turno aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Aí vem ao encontro do Babu aí em relação à prece, ou à reza tal. Mas aí, Babu, nesse sentido,
é um equívoco que os religiosos trouxeram, dizendo o seguinte: a prece básica sou eu que faço por vocês, e ensinar que a prece é aquilo que está condicionado dentro da sua religião. Por exemplo, olha, eu me lembro, olhe bem, no velório do Monte Oliva, me pediram, por ser amigo dele, para fazer a prece. Eu fiz a prece espírita, ou seja, aquilo, eu praticamente conversei com o Monte Oliva, né? Falei, meu amigo, gostaria que todos nós olhássemos por você, nos preocupar. Aí, o pessoal ficou meio assim, vamos rezar um Pai Nosso. Eles não consideram que você falar aquilo que você sente de uma maneira mais sincera seja uma prece. E fizeram o Pai Nosso depois. Mas tudo bem. Então, tem um trecho no Evangelho que Jesus, quando ele ensina a orar, ele fala que você deve entrar na sua casa e em segredo fazer sua oração. Ele ainda fala, não fazeis como os fariseus que ficam trombeteando pelas ruas e nem como os pagãos que acham que pelo muito falar, Deus vai lhes atender. Mas voltando a essa questão, porque nós estamos na questão dos processos. Aí fala ainda, a prece é um meio eficaz para curar a obsessão, é um poderoso auxílio, mas acreditar, não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste aquele que age, e não aqueles que limitam a pedir. Ou seja, a obsessão normalmente é por alguma afinidade, que nem a gente está falando, vamos para o bar beber, vamos fazer as coisas. A pessoa vai ter que travar essa vontade, essas sugestões, tem que, não é só, não deixa cair tentação, mas passar na frente do bar ou de outras coisas, já entra, já toca, pequei, me desculpa, me ajuda, a pessoa vai ter que mostrar vontade, né? Sim. Mas olha, e principalmente quando é obsessão, fascinação, se você não tiver realmente, não somente boa vontade, mas também a ajuda de um grupo, ou mediúnico ou de igreja que te ajudem a você se manter equilibrado, dificilmente você consegue se manter com muita força de vontade. Porque a fascinação e a obsessão, elas vão sempre ao nosso encontro daquilo que você deseja, né? Mas aí que tá, você já acabou de falar, é o que eu desejo. Eu que fico atraindo. Mas se você tiver num grupo, né, que, digamos assim, digamos nós aqui, perceberem que eu estou diferente, começarem a me alertar e fortalecer esse desejo, fica muito mais fácil. Eu me lembro, num trabalho nosso na Abrave, em relação a paciente HIV, tinha um rapaz que ele era adicto, né, de droga e tal, mas ele era evangélico. Eu perguntei, na sua igreja, vocês têm algum trabalho para grupos que auxiliam o tratamento de pessoas que usam droga, tal, alguma coisa assim? Tem, mas é muito chato. Eu falei, e eu agora, depois que eu fiz a reabilitação na clínica, estou bem. Eu falei, meu irmão, não deixe de ir nesse grupo, porque a fragilidade nossa é muito, não, eu estou bem, eu estou tranquilo. Lá o pessoal fica muito chato, é muita oração, muito, sabe? Tinha aquela laboterapia de fazer jardim e tal. Ele não foi para o grupo, voltou a cair nas drogas de novo. E aí piorou, que é o problema da doença, e infelizmente ele veio a desencarnar. Mas nesse ponto, mesmo que você se considere forte, se você não tiver um grupo de apoio com amigos, é muita dificuldade a obsessão por si só, se você não tiver esse amparo. Tipo assim, lá no CEP, mediúnico. Eu vou no grupo mediúnico, mas eu tenho que ter um trabalho, não somente lá, mas eu tenho que ter um grupo no centro, porque eu saio do grupo mediúnico, vou para casa, eu estou sozinho. Mas aí que tá, se você não se aguenta sozinho, se você não se reforma moralmente, você vai ficar dependendo de um grupo o resto da vida. Você pode estar com uma obsessão tão grande que a gente pode fazer o grupo mediúnico, tirar a sua obsessão, só que você vai ter que aprender a caminhar com as próprias pernas. Você não vai poder ficar só dependente de um grupo. Eu preciso estar no centro espírita para não andar errado. Senão você... A proposta do espiritismo é essa, você se reformar moralmente, que você consiga responder pelos seus atos moralmente. Você não ficar atraindo essas coisas.
Ó, pessoal, Claudinho, Mandinha, não sei o que eu de vocês, mas sempre que nós trabalhamos, pelo menos no meu grupo mediúnico, o que nós dizíamos é o seguinte: você tem alguma afinidade com a doutrina? Ah, não, tudo bem. Então é o seguinte, nós temos um trabalho social, você não quer ajudar? Porque muitas vezes, Babu, não sei o que pensa o Cláudio sobre isso, Amanda, mas a obsessão é uma coisa muito de pegar a fragilidade. Se você sair do amparo, você tem que ter muita força de vontade. Mas se você está no grupo de trabalho, dentro da casa espírita, social, você faz atendimento, mas você está se movimentando com um grupo que está te levando. O que é que vocês pensam disso? Mas não é só, tipo, tá ali, você vai ter que ficar sozinho uma hora, mas esses são os pensamentos que vão atrair as coisas. Você pode estar numa obsessão ferrada, precisar de uma ajuda externa, mas você precisa se reformar moralmente. Sim. A doutrina espírita de Kardec, tanto que ele falava assim, você não precisa ir no centro espírita, você precisa ficar. Se você já compreendeu a doutrina e se reformou moralmente, você está tranquilo. Fale, Claudinho. Não, assim, você ter um grupo para se apoiar é válido, mas se você fica esperando que o grupo vá te levar, vai te carregar, aí você não se liberta da dependência desse grupo nunca. Então o grupo serve para reforçar se você tiver a força de vontade de realmente de mudar. Senão não adianta nada. Você vai ficar, você vai usar o grupo como muleta. O grupo lá deixou de existir, você vai voltar de novo para a pendenga. Eu estou esperando vocês me salvar. Dê um jeito aí. Né, Jorginho? Porque uma coisa é obsessão do jeito que Kardec, o Espiritismo traz para nós. Tem outra coisa que a pessoa, por fraqueza, não só moral, que cai nas drogas, nas bebidas, aí já vira uma coisa física também. Aí ele precisa ir num grupo para relatar. Mas ele precisa se virar. Esse grupo de alcoólatra é uma vez por semana, é 1, 2 horas que ele passa ali, mas o restante ele tá por se corrigir moralmente. Moralmente, assim, a sua vontade, né? É sempre que ele pergunta. Aqui é o que Eu fala não ia aqui. perguntar agora, não. Deus assiste aos que agem. Então, quem não age... Tem que ter ação, né? A fé tem que ter ação. Então, vamos lá. Pergunta 480. O que se deve pensar da expulsão do demônio de que se fala no Evangelho? Isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a tiverdes curado, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas, quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e procurei retê-lo, que é de aplicação geral. Aqui Kardec explica muito bem os espíritos que nós temos que compreender bem aquilo que você está entendendo para não agir e considerar uma interpretação a seu favor, né? Porque aqui é aquele negócio, às vezes nós interpretamos a coisa ao nosso favor para facilitar o nosso trabalho, quando na verdade ela é um pouco mais dura, né? Ela é um pouco mais, digamos assim, não, se você for fazer digamos, uma cirurgia espiritual, aí o cara fala assim, tudo bem, eu já fiz uma cirurgia espiritual, eu não preciso mais ir ao médico. Aí o cara, assim, a pessoa joga isso porque ela entendeu que a cirurgia espiritual lhe tirou mal, quando na verdade ela é um auxílio para a parte física somente. Mas você pega para que você... a parte mais fácil disso, né? Eu não preciso passar por um corte e tal, porque agora eu estou livre do problema, e não é assim.
Então, é porque aqui as pessoas costumam atribuir ao demônio tudo o que acontece de ruim. Né? Então, não é sempre o demônio o culpado de tudo, como eu vejo nas novelas da Record. Que sempre quando alguém está fazendo alguma coisa errada, é o demônio que aparece ali atrás. Imagina a cara do Claudinho vendo essas coisas. Então, Por isso, eu nem assisto essas coisas. As novelas, os cultos lá. Ai, ai. já dizia São Tomás de Aquino. Para você conhecer o inimigo, para você combater o inimigo, você tem que conhecê-lo. Conhecê-lo, exatamente. Mas conhecer o mal não significa participar dele, é ter uma noção do que ele representa. Mas fala quem que é o nosso maior inimigo. Nós mesmos. Mas, na verdade, o que eu considero importante é que a Idade Média fez, porque ela não tinha uma noção de explicar como é que as coisas ruins... Aquela discussão filosófica, né? Se Deus é bom, como é que tem mal no mundo? Então, foi muito mais fácil para as pessoas acreditarem que existia uma entidade oposta que era ruim de tudo para a gente se livrar dos problemas. E quem mais pegou isso realmente foram as doutrinas neopentecostais, porque nem Lutero dava essa força para o demônio. Pois é. Na prática, muitas vezes, o demônio somos nós mesmos. Exatamente. Isso aí era que nem hoje, muita coisa era manipulação de massa, né? Você queria ter a massa debaixo do seu... Porque, Babu, você pensa bem, quando Lutero, né, que ele não queria criar uma religião nova, o que ele queria era fazer que o catolicismo como instituição mudasse, o sistema estava errado. Mas o que aconteceu, na verdade, aqui, ele mesmo dizia que a fé sem obras é morta. Mas aí vem o Calvino e falou, isso que o Claudinho colocou, que basta aceitar os mandamentos de Jesus, ter fé nas Escrituras, você está salvo. E eu não sei de onde Calvino tirou que somente a fé nas Escrituras ou aceitar Jesus nos seus mandamentos te salva. Porque o próprio Lutero, que criou essa questão, já dizia, a fé sem obras é morta. Cada um altera aquilo para o seu bem prazer. Isso foi tirado das cartas de Paulo. Só que é mal interpretada as palavras de Paulo. Não tem nada a ver. Paulo não colocou que basta crer em Jesus, você está salvo. É a típica interpretação de trechos desconectados com a obra toda. O contexto inteiro da leitura da carta. Depois você me fala que carta que é essa aí, o Claudinho, por favor. Vamos entrar nos capítulos convulsivos. Aí eu tenho uma notinha aqui. Convulsivos. A convulsão se caracteriza pela contração repentina e continuada dos músculos, com dores. Os que a sofrem podem perder momentaneamente a noção das coisas. É conhecida pelo nome de espasmos. 481. Os espíritos... Você não tem? Eu não. Não tem a nota explicativa. Ah, não. A nota explicativa. Isso. 481. Os espíritos exercem alguma atuação nos fenômenos que se produzem nos indivíduos chamados convulsivos, ou seja, quem tem convulsão, há espíritos agindo ali? Sim, e muito grande. Bem como o magnetismo, que é a causa desses fenômenos. Porém, o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado seus efeitos, o que faz cair no ridículo. Nossa, olha, Babu, Kardec estava certo nisso, porque uma vez eu vi uma estupidez, não vou falar nem qual orador que falou o seguinte, que as pessoas que tinham epilepsia e tinham crises eram porque, em outras encarnações, devido ao movimento epilético das crises convulsivas que dá, é que eles haviam sido culpados de excesso sexual. Olha a bobagem que o cara fala de um problema que é um descontrole nervoso do cérebro.
Como se tivesse uma relação a ver com a outra, cara. A epilepsia, ele mesmo aqui no livro dos Espíritos, ele fala que não tem nada a ver. Mas, sabe, aquela coisa assim do cara querer, perdeu a perna, então é que na outra encarnação a sua perna foi um... Nossa Senhora, o cara já passa por um problema e o cara vem dar uma explicação para piorar o peso que o cara está carregando. Fábio Claudinho, o senhor está aí. Falta que faz a pessoa realmente ler as obras básicas para entender as coisas, né? Infelizmente. Aqui o que ele coloca aqui, assim, tem influência, né? Mas, às vezes, o problema, ele é amplificado pela influência espiritual. A pessoa já traz um problema físico e isso é ampliado pela atuação dos espíritos, que quer atormentar aquele cidadão ali. Exatamente. É o Claudinho. Vamos para a próxima? Tá pondo óculos. 481A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevados. Acreditais que espíritos superiores perdessem tempo com tais coisas? Exatamente. Vocês acham que espírito superior fica dando espasmo nos outros, que fica dando sorte para os outros? Que ideia vocês estão fazendo de Nem a superior? sorte não lê, né, ô Babu? É o que eu falei semana passada a respeito do Calígula, né, de Júlio César. Júlio César tinha epilepsia, que era considerado o mal dos deuses. Já o Calígula era um farsante, ele fingia que era para poder dizer que ele era um deus também. 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população, efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia àqueles que os provocam. Adendo do Kardec. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhecem-se sem dificuldade os que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises não estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Na Revista Espírita, uma de 64, outra de 63 e a outra acho que é de 62. A de 63 e 64 traz aquele pessoal que eu já comentei, que é o pessoal lá da Suíça, lá da Morzine, que chama a aldeia. E tem a outra que era um lugar lá que tinha morrido uma pessoa, que eles falaram que essa pessoa era santa e eles iam rezar para curar a doença, e as pessoas entravam em convulsão, mas os espíritos explicam para Kardec que ali tinha um monte de espíritos desse aí que ficavam causando essas convulsões nas pessoas ali, só para, como criou aquela lenda, vamos lá rezar porque a pessoa entra em transe, cai no chão e é curada. Aí os espíritos explicaram, ali tem um monte de espíritos zombeteiros que fica zombetando as pessoas que vão. Nessa cidade aí tinha aquela obsessiva, lembra disso? Que ele explica? Todo mundo era obsidiado lá. Tinha uma fase, era um negócio complicado. Tem uma notinha de rodapé do Herculano Pires. Fala assim, esta resposta dos espíritos lembra a Kardec os estudos magnéticos a que se dedicara longamente antes do espiritismo
e que lhe serviram, como se vê, de preparação para o desempenho da sua missão de pesquisador e codificador. Está se referindo aqui ao mesmerismo. Kardec foi um grande estudioso desse magnetismo animal. Amandinha. Amandinha. Nossa, Amandinha, o seu é compridão aqui, eu acho. Tá vendo? Não tenho dó. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Entre alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver se retirado do corpo e se transportado ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve e não vê? Posso ler o adendo aqui? Sim, continua, filha. Tá. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, nos casos de suplício, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam triunfar de uma dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que, no calor do combate, frequentemente não se percebe um ferimento grave, enquanto nas circunstâncias ordinárias, uma arranhadura provoca tremores. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, podemos perguntar como, em alguns casos, a autoridade se pode fazer cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos é secundária. Eles nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não pode suprimir essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava, de ativa, ela o torna latente, e com razão para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é importante, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Peraí, é importante ou é evidente? O meu é que essa intervenção não tem nenhum poder quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Eles estão gostando aqui nessa edição de colocar a palavra importante, porque é importante aqui no meu de novo. Aqui é poder, como está no Babu, e do Nuleto é impotente. É intervenção. Essa intervenção. Aqui está impotente também. O meu está importante de novo. Então, risca aí, coloca impotente ou poder, que é o mais correto realmente. Eita lasqueira. Eu falo, vocês comprar uma coisa que preste, vocês não me ouvem, vocês ficam nisso aí. Nossa, vai ver que, digamos assim, os tipos, lá os caras erraram, em vez de botar tipo, tá impotente, botaram importante. Botaram o tan aí. Erro de... algum erro e o revisor não viu, né? E aí uma edição inteira de 4.000 livros saiu assim. Então, em vez de riscar, olha, nota de rodapé. Quando lê importante, leia-se impotente. É mais barato. Babu, é tu? A feição dos espíritos por tantas pessoas. Vocês não querem comentar nada? Eu estava aguardando vocês comentar alguma coisa aí. Não, aqui a gente viu já bastante sobre isso. Pelo menos para mim, o que vocês quiserem falar, tá legal. Mas eu achei que está bem em função do que a gente já bateu bastante papo. Aqui a única coisa que eu falaria é que
esse efeito que ele fala aqui é como se fosse uma anestesia. A pessoa não sente nada. A pessoa só vai perceber depois. Muitas vezes às vezes acontece, você está preocupado com alguma coisa, você se machuca e nem percebe, você vai perceber depois. Isso pode ser o próprio da pessoa e, em alguns casos, o espírito pode ajudar. Dependendo do caso. Né? A afeição dos espíritos por certas pessoas. Do Coronel de Rochelle também, naqueles trabalhos que ele fazia de magnetização, sonambulismo e tal. Os casos dos mártires também, né? Também tem essa. Fogueira, essas coisas, os espíritos envolviam ali, que o espírito mesmo nada ia sentir, né? Por isso que as pessoas morriam, eram devoradas por leões, porque estavam nessa ação magnética do corpo mesmo, não tá transmitindo nenhuma dor para o espírito, assim, né? Tava bloqueando, assim, esses canais. Não que o espírito também sinta, né? Mas vamos embora. Afeição dos espíritos por certas pessoas. 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bens ou passíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a ser-os. Daí sua afeição por causa da semelhança dos sentimentos. Aí, gente, converia a gente saber realmente o que significa a palavra afeição. Porque é o seguinte, se você tem afeição por causa de vício, você não tem afeição. Você está sintonizado ou você se macuna, ou você, digamos assim, é ligado por predisposição. Porque a afeição aqui, para mim, ela entra sempre no afeto, que é algo moral e emocional. Digamos assim, existem pessoas viciosas que se gostam. Então, elas não estão somente juntas pelo vício, mas o afeto é algo moral e emocional. A afeição, nesse caso, é afinidade. A afeição aqui é mais de afinidade, aí que tá. Precisa ver realmente se a afeição aqui, no dicionário, cabe esse tipo de coisa. Para mim, a afeição é a parte emocional. Mas é isso mesmo, é afinidade. Uhum. A pessoa tem vício, isso não é a questão. A questão aqui é se a pessoa tem afinidade com a outra pessoa, que geralmente são pessoas de gostos parecidos e vícios parecidos, ou então virtudes parecidas. Uhum. Viu? Então é tudo que acontece com a gente é por causa, tipo assim, que a gente dá brecha, né? Os nossos amiguinhos. Então vamos lá. 4. Eu não, é o Claudinho. Não, Amandinha. Olha o vinho quente fazendo efeito. Tava demorando, hoje eu fui melhor, hein? O primeiro furo, né? O primeiro furo. Olha lá, são 8h11 já, ó. Até que demorou hoje. Claudinho. Assim, você incorporou o sistema, entendeu? Então tá ótimo. Vamos lá, 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Aí sim, aí a afeição entra naquilo que eu falei. Afeição é sentimento, mas, sei lá, pode ter uma lembrança do passado, aí fica se ligado por uma atividade comum, por paixão, entendeu? Até pelos próprios vícios, né? Um espírito que está ali, que desencarnou, e costumava beber pra caramba. Ela vai se ligar a outras pessoas que também bebem. Não é por afeição, é pela similitude de vícios. Similitude, nossa senhora! Claudinho, você viu? Similitude. Ó, escreve aí, Amandinha, para você usar amanhã 10 vezes. Você, nossa, mano, não sei aprender essa palavra, o que significa isso? Só você sacanear. A primeira parte é muito importante. A afinidade ou afeição verdadeira nada tem de carne.
Não é carne que faz você ter afinidade com maus espíritos. Sim. Vamos lá. 486, pessoal. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade. Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida. Os bons espíritos é impossível e ficam felizes com todas as nossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males são sem resultado para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo. Os espíritos são nossos amigos também, ou são nossos adversários. Quer dizer, os nossos amigos se interessam por nossa felicidade, eles ficam contentes. Pô, Jorjão marcou um gol hoje lá, hein? Aí, quando vê assim, puta, Jorjão pisou na jaca, cara do céu, e ainda por cima entrou com o pé sujo na casa, entendeu? Quer dizer, eles... Os bons espíritos, Jorginho, que você pode ter amigo também que não é flor que se chega. Aí você vai fazer caquinha, o cara, ó, o Jorginho mandou bem, fez caquinha. Também quer dizer, os espíritos somos nós, quer dizer, quando nós estivermos lá em cima e algum de nós estiver encarnado aqui, a gente vai torcer para que ele faça coisa boa e vai ficar assim, chateado, mas não dizer, nossa, o cara não tem salvação, entendeu? Mas é na dele mesmo, né? Vamos trabalhar para que a gente cresça. E eu, quando eu tiver, se você estiver encarnado, eu falo assim, ó, larga a mão, Deus, que esses aí, ó, só ladeira abaixo, nada tem salvação. E eu tive com eles e posso afirmar isso para você. Ô, Claudinho, já vi que aí para esse cara não funcionou nem um pouco, não, hein? Você viu que... Aqui, é porque a gente muitas vezes fica esperando que o nosso anjo da guarda vai fazer um monte de coisa para nós e a gente vai ficar lá tranquilo, né? Aqui é tipo assim, eles dão uma assessoria para a gente, bons pensamentos e tudo mais, mas quem tem que fazer as coisas somos nós. E aí, quando a gente faz a coisa certa, eles também ficam felizes, né? Quando a gente não aceita as coisas que a gente tem que passar, porque é para o nosso progresso, aí eles ficam ali, ficam esperando, né? Pô, quando é que esse cara vai cair na real, aí começar a mudar, né? Então eles nos assistem, mas eles não vão fazer o trabalho por nós. Exatamente, eles não vêm pegar na mão. O máximo que eles pedem é fazer uma prece para a gente. Vamos rezar pelo Jorge lá, quem sabe ele muda a vibração do bicho. Então, Zé Fini por hoje. Opa, já? 20 ainda, meu amigo, não é 8h20? Já é 8h16 já, tem que sair. Nossa, que tá ficando. Por isso que eu falei, se eu tiver aí, se você estiver embaixo, eu vou falar, seu Deusão, mete o meteoro lá de novo, lá, que aqueles lá, Agora, deixou assim, Babu, cá entre nós aqui,